Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia. Só antes de você abrir também, explicar para os irmãos, hoje é o último domingo, né, nós temos compartilhado, ministrado uma palavra, hoje é o terceiro e último domingo, que nós temos falado sobre uma vida inteligente. Amém? Quem tem aprendido aqui? Amém? Eu tenho aprendido assim, Deus tem falado muito comigo, Deus tem ministrado, me desafiado a realmente aplicar tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Então, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 1. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo de número 1. Amém. Todos acharam? Diz assim, 2 Samuel 6:1, bem no início da Bíblia, fala assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Aminadab na colina. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza esticou o braço e ergueu e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uza. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uza. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero primeiramente agradecer pela palavra do Senhor, que é vida ao nosso espírito. E, ó Deus, quero te pedir que nessa noite o Senhor venha realmente ministrar os nossos corações. Que seja o teu Espírito ministrando em nós. Pai, que cada coração que está aqui, que nós possamos ser simples diante da palavra do Senhor. Que realmente nós possamos ser pessoas dispostas, atentas, a ouvir, para que possamos praticar no nosso dia. E, ó Deus, entender que a sua palavra, ó Deus, realmente é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para nos curar, Senhor. Que nessa noite toda tentativa, toda resistência na mente ou no coração seja quebrado. E que, ó Deus, somente o Senhor, ó Deus, se mova, haja neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Olha só, como você já sabe, né? O tema da palavra
é uma vida inteligente. Só para você sintonizar, você que não vem acompanhando, talvez chegou agora para você não ficar meio perdido. Nas 2 últimas semanas, nós falamos sobre as 2 pessoas mais importantes do Velho Testamento, que foi Abraão, e nós falamos sobre Moisés. E hoje nós vamos falar sobre Davi. Esses 3 homens são os homens mais importantes que há no Velho Testamento, antes de Jesus. Todos esses homens, eles tiveram uma atitude errada. Eles tiveram uma atitude não inteligente. Eles não foram inteligentes naquele momento. Eles não usaram a inteligência que eles têm espiritualmente. Eu estava analisando, se Davi, se Moisés e se Abraão errou, como nós precisamos estar atentos a respeito dessa palavra, não é, irmãos? Nós estamos aprendendo que a pior decisão que uma pessoa ela pode tomar na vida é fazer algo sem Deus. Talvez você fique pensando, mas qual que é a pior coisa que eu posso fazer na minha vida? A pior coisa que você pode fazer na sua vida é fazer o que esses homens fizeram. Em algum momento da vida deles, eles tomaram uma decisão de fazer algo sem Deus. E essa é a pior decisão. A decisão mais tola que eu posso tomar na vida é eu decidir fazer qualquer coisa sem Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que você já tem a mente de Cristo. Então, quero dizer para os irmãos que você tem a inteligência de Cristo, amém? Você já tem a inteligência do Senhor para entender e para tomar a decisão. A partir do momento que você entendeu, teve revelação da verdade, você nunca mais, você vai decidir fazer algo sem Deus. Na primeira semana, nós falamos que Moisés, ele tomou uma decisão por meio da ansiedade. E nós aprendemos que a ansiedade é antecipar o tempo certo. A ansiedade, fazer algo por meio da ansiedade é você fazer algo sem Deus. Então isso não é uma decisão inteligente. Não fique ansioso por coisa alguma, Jesus disse. Semana passada nós falamos sobre outra coisa, que é fazer algo sem Deus. É fazer algo pela sua força. É querer tocar o barco, né, com as suas forças. Moisés fez isso. Isso é uma decisão tola. Você não vai fazer isso. A Bíblia diz, tudo que nós fizermos, não seja por força ou por violência, mas tem que ser tudo pelo Espírito. Amém? E hoje nós vamos terminar falando sobre o seguinte. Olha só, sobre Davi. Davi fez algo sem Deus nesse momento aqui. E eu quero te falar para os irmãos que a terceira coisa que prova que alguém está fazendo algo sem Deus, observa bem, é quando você faz coisas certas, ouça bem, quando você faz coisas certas de modo errado. Então, todas as vezes que você faz algo certo, porque a maioria das pessoas, elas estão preocupadas somente em fazer as coisas certas. Só que as pessoas, elas não param para se preocupar se ela está fazendo aquilo que é certo de modo certo. Então a pessoa ela simplesmente pensa, não, estou fazendo algo certo, então vai dar certo. Então importa eu querer fazer as coisas certas, então já é suficiente. Quero te dizer, você que tem a mente de Cristo, fazer as coisas certas não é suficiente para que você seja próspero na sua vida. Fazer as coisas certas não é suficiente para um homem ou mulher que quer ter êxito na sua vida. Então muitas pessoas estão fazendo as coisas certas, cuidando da família, coisa certa. Tentando lutar, vencer na vida financeira, coisa certa. Mas poucos realmente estão cuidando, fazendo disso de modo certo. Nem se preocupa para parar para pensar, será que aquilo que eu estou fazendo, por mais que é certo, será que é o modo certo realmente? Porque aqui você percebe, Davi fez isso. Davi fez uma coisa certa. O rei, deixa eu explicar para você, talvez você leia o Velho Testamento, você não entende algumas coisas.
Aqui fala que Davi foi buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor era uma grande caixa, revestida de ouro. Dentro dela estava 3 coisas. Estava o pão que desceu dos céus, o maná, estava as tábuas da lei, estava a vara de Arão. Aquelas 3 coisas, era uma grande caixa, ela era revestida de ouro. Em cima tinham 2 anjos, né, com as asas abertas. E aquela grande arca representava que aonde ela estivesse, Deus estaria. E aonde Deus estaria, aquele lugar seria abençoado. O rei antecipou, que veio antes de Davi, ele governou sem se preocupar com isso. Ele nem se preocupou se a arca do Senhor estava com ele. Ele nem se preocupou se a presença de Deus estava lá. Fez muito errado o rei que antecedeu Davi. Quando Davi assume o reinado, porque o 2 Samuel fala do reinado de Davi. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa ele pensou: olha, eu não posso governar essa nação sem Deus. Preciso trazer novamente a arca. Se Deus se manifesta abençoando a nação através da arca, então eu preciso trazer. E ele foi buscar a arca. Só que ele fez uma coisa muito tola. Ele foi buscar a arca e nem se preocupou em aprender como que a palavra, como que os ensinamentos de Deus dizia, como se devia trazer aquela arca. Ele não se preocupou com isso. Ele só se preocupou em fazer a coisa certa. Talvez, olha aqui, deixa eu explicar uma coisa. Talvez você é uma pessoa que está aqui e às vezes o seu coração está frustrado, porque você está se sentindo decepcionado. Você fala assim: mas se eu tenho me esforçado, eu tenho feito as coisas certas. Mas você abre os seus olhos espirituais. Talvez você é alguém como Davi, como muitas pessoas, está fazendo as coisas certas de modo errado. Fazendo de modo errado. É como uma mulher que pega os ingredientes de um bolo, e por mais que ela tenha os ingredientes certos, farinha de trigo, leite, fermento, né, açúcar, um pouco de sal, ela não se preocupa em aprender como se faz um bolo. Aí ela pensa assim: não, é só tacar na panela, misturar, colocar de qualquer jeito, vai dar certo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não aprender, decida hoje, se você não aprender o modo certo de fazer a sua vida, de fazer aquilo na sua vida, você pode ser alguém que vai se frustrar sempre. A Bíblia fala que Davi ficou frustrado. Ele ficou decepcionado. Porque alguém que ele amava morreu. Simplesmente porque ele fez a coisa certa de modo errado. Quantos casamentos estão afundando? Porque o marido faz as coisas certas, mas de modo errado. Quantas mulheres estão afundando porque faz as coisas certas de modo errado? Nós precisamos aprender, olha só, precisamos aprender de que forma Deus quer que as coisas aconteçam. Sua vida, a minha vida, não pode ser de qualquer jeito. Não vai dar certo, não vai prosperar, não vai ter êxito. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que nós sejamos abençoados. O propósito de Deus é que você tenha êxito. A Bíblia diz que Deus, Ele não é daqueles que retrocedem, mas Deus é daqueles que avançam. Deus quer nos abençoar. Mas olha aqui, você precisa aprender hoje que nós temos que fazer a coisa certa, de modo certo. Você tem que decidir isso se você quer ter êxito na sua vida. Se você quer ter êxito na sua vida espiritual. Se você quer ter êxito na sua família. Se você quer ter êxito na sua profissão. Se você quer ter êxito em cada área da sua vida. Você sabia? Deixa eu te contar uma coisa que veio na minha mente aqui. Durante 30 anos, eu aprendi algo certo de modo errado. Durante 30 anos, eu aprendi o seguinte: comer bem era comer muito. 30 anos. Sabe o que eu achava que eu estava fazendo bem para mim? Pegando uma serrona de arroz. Sabe aquele prato servente? Meu pai é pedreiro, fui servente. Olha aqui,
durante 30 anos, pratada 2 vezes ao dia. O que eu estava fazendo? Algo certo de modo errado. Sabe o que aconteceu comigo? Aos 30 anos, fui medir a taxa de glicose minha. 300 e tanto. Por que isso aconteceu? Porque eu fazia algo certo de modo errado. Comia errado. Tá entendendo aqui, queridos? Eu achava que eu estava fazendo bem. Estava comendo bem. Olha aqui. Você tem a mente de Cristo. Não é essa mente aqui humana, não. Você tem a mente de Cristo. Decida fazer as coisas certas agora. O interessante, olha só, o que nós aprendemos com essa palavra? Que parece que o nosso modo, o jeito nosso, sempre é melhor do que de Deus. Quero te falar, é um engano. Talvez você pense assim, não, vou tocar a minha vida do jeito que eu sei. Eu sei o que é melhor para mim. Deixa eu te falar uma coisa para você. No fundo, você não sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Tá? Acorda espiritualmente. Tá entendendo? É Deus que sabe. O que aconteceu aqui nessa história? Quando Davi foi buscar a arca do Senhor, deixa eu explicar para você. O que Davi pensou? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Ele foi lá, escolheu 30 mil. 30 mil. Irmão, 30 mil é muita gente. 30 mil soldados dele. Os guerreiros de Israel. 30 mil. Fizeram, irmãos, olha só. Pegaram a melhor banda que havia em Israel. Falou assim, olha, nós vamos buscar essa arca com 30 mil soldados. E não é qualquer perrapado, não. É os melhores. Qual que é os 30 mil melhores de Israel? Quero eles aqui. Quem é os melhores cantores aí de Israel? Quero eles aqui. Chama lá o Eduardo, Alessandro, Sandro, os melhores que nós temos aí. Vamos todo mundo para lá, vamos buscar a arca. Fizeram o seguinte, na época, ele fez um carroção, não era uma carrocinha, era um carroção. É mais ou menos o seguinte, vamos pegar o melhor carro do ano agora que nós temos. Nós vamos trazer a arca do Senhor. E outra coisa, aquele carroção nunca tinha sido usado, era 0 quilômetro. Você já imaginou, olha aqui, você já imaginou, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Irmãos, a grandeza que Davi fez naquela atitude. Irmãos, Davi fez algo muito grande. Só que, olha só, Deus não tinha falado para o povo, o rei, quem era o governante, buscar a arca daquele jeito. Deus já tinha determinado no livro de Levítico, que era o seguinte, somente os descendentes de Arão, só os filhos de Arão, os descendentes dele, que eram os levitas, chamados de levitas do Velho Testamento, só os levitas poderiam buscar a arca. Era o seguinte, como é que buscava a arca? Era simples. Pegava 4 homens, colocavam uma vara na arca, e 2 homens iam na frente, 2 homens iam atrás, simplesmente trazia a arca. Tinha que ser um levita, descendente de Arão, que tinha que trazer só isso. Era só pegar a arca e trazer desse jeito. Mas, irmãos, Davi não se preocupou em pensar o seguinte, qual que é o jeito certo de fazer isso? Davi pensou assim, olha aqui, não estou falando que Davi fez algo com o coração errado, não. Ele queria oferecer o melhor para Deus. Ele queria fazer o melhor, mas ele esqueceu que nós temos que aprender a fazer de modo certo. Por mais que a sua mente, olha aqui, por mais que você está pensando que o seu jeito de cuidar da sua família é o melhor, quero te falar, não é o melhor. O melhor está aqui, ó. Talvez você pense, você está com aquela falsa ideia, não, eu sei fazer. Alguma vez na sua vida, você que é pai ou mãe, alguma vez você se preocupou em sentar na sua casa e falar, olha, eu vou aprender com a palavra de Deus como que se cria um filho? Alguma vez você fez isso? Você que é jovem, solteiro aí, não casou, alguma vez você parou para pensar assim, olha, eu quero me casar.
Não vou ficar solteiro sempre. Decidi me casar. Alguma vez você sentou, falou, qual que é o modo que Deus quer que eu venha um dia me casar? Você já fez isso? Sabe, às vezes você está tocando o barco aí, achando que as coisas vão dar certo. Acorda, não vai dar certo não. Quando Davi fez do jeito dele, a Bíblia diz, enquanto ele estava pegando o carroção, lá 30 mil homens, aquele grande exército, aquela grande banda, e fazendo do jeito dele, chegou o momento que a Bíblia fala que o boi, que ele estava naquela carroça, tropeçou, bateu numa pedra, tropeçou, a arca, né, deu aquele pulão, ela foi cair. Aí, alguém que era muito importante para Davi, porque o fato dele ir para frente, ser o primeiro lá na frente, representava que Davi, olha só, aquele homem era importante, Uza era alguém importante. A Bíblia diz que quando Uza fez o seguinte, viu que a arca ia cair, pulou. Ele não fez algo certo, irmãos? Eu fico analisando, se fosse eu pularia também. Você pularia. Mas deixa eu te falar, o fato de Davi ter feito algo certo, mas de modo errado, Uza não tinha permissão de Deus para tocar naquela arca. Já estava determinado, se alguém tocasse na arca, sem ser da descendência de Arão, aquele que tocar morreria. Presta atenção, irmãos. Nós estamos falando, é a terceira semana que eu estou falando com os irmãos. Tudo que você, ou eu, ou qualquer pessoa fizer sem Deus, você vai destruir. Você vai destruir. Você pode ter boas intenções, mas se não for da forma que Deus quer, você vai destruir. Pastor, mas eu amo tanto isso, é só fazer do seu jeito, você vai destruir. Quando Uza tocou, ele morreu. Davi ficou tão decepcionado, pensando, poxa, fiz meu melhor para Deus. Só que nós temos que entender, irmãos, que o melhor que nós podemos oferecer a Deus é aquilo que é do jeito de Deus. Nós temos, olha aqui, nós temos que aprender a respeito de fazer as coisas certas. A palavra de Deus, nós temos que ser inteligentes o suficiente para entender que Deus não deixou isso aqui por acaso. Aqui, querido, tem todas as formas certas de todas as áreas da nossa vida para nós praticarmos. Aqui ensina como você ser alguém espiritual. Aqui ensina, olha aqui, como você ter uma família bem-sucedida. Aqui ensina como você ter uma vida emocional bem-sucedida. Aqui ensina tudo que você pensar. Todas as áreas de sua vida estão aqui. Mas deixa eu te explicar, irmãos, por que nós não nos atentamos a respeito da palavra? Por que você continua se esforçando e achando que aquilo que está na sua cabeça é o jeito certo? Deixa eu ler 2 textos para os irmãos. Um é Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Só para me confirmar que os irmãos estão entendendo. Alguém está entendendo aqui, irmãos? Amém? Está entendendo? Então tá bom. Oséias 4, 6. O irmão colocou aqui no telão aqui, nós sermos mais rápido. Diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vamos dizer bem forte? Diga, o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, olha, a falta de conhecimento pode levar você à destruição. Amém? Olha só, aqui é o próprio Deus falando, dizendo o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa para você, o diabo não te destrói. Tem gente que, olha aqui, está tremendo, né? Teme Satanás, os seus demônios. Olha aqui,
A Bíblia já determinou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você é a igreja. A Bíblia diz que o maligno não toca o ungido de Deus. Mas a Bíblia fala aqui bem clara, Deus falando para o povo, dizendo o seguinte: olha, o meu povo, ele foi destruído. Não é que vai ser destruído, não. Está falando de alguém que já tinha sido. Foi destruído por falta de conhecimento. Você sabe por que esse povo foi destruído por falta de conhecimento? Sabe o que o conhecimento produz em você? A falta de conhecimento te leva a fazer as coisas de modo errado. E tudo que nós fazemos de modo errado vai produzir destruição. Agora, a respeito disso. Você não vai viver, olha aqui. Nós não vamos viver nada que nós não conhecemos. Você só pode fazer algo que você conhece. Agora, olha aqui. Se você não conhece como a família deve se comportar, como que nós vamos ter uma família que tem um comportamento segundo Deus? A Bíblia ensina o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha o modo que a Bíblia ensina a respeito que a família tem que ser. O marido deve amar e cuidar da esposa como Cristo cuidou, deu a vida pela igreja. Esse é o modo certo de você como marido lidar com a sua esposa. Você tem que amar ela. Você não pode ser aquele cavalinho dentro de casa, não. Está entendendo? Nós que somos homens, não podemos ser aquele cavalinho dentro de casa, não. Isso é o modo certo. Mulheres, a Bíblia diz, vou só explicar uma coisa para as mulheres. A Bíblia diz que a mulher, estudo lá em Efésios capítulo 5, diz que a mulher deve respeitar o marido. Modo certo de você se comportar como esposa. Se você, eu estava ouvindo uma irmã comentou comigo há 2 semanas, olha o que ela falou para mim. Enquanto eu não aprendi a respeitar o meu marido, ela passou anos sofrendo com o marido dela. Só que ela era aquela tipo de mulher, né? Queria bater de frente, desrespeitosa muitas das vezes. Aí ela falou, agora, esses últimos anos, eu aprendi a respeitar o meu marido como governo, como autoridade da minha casa. Ela disse que o marido dela mudou da água para o vinho. O casamento dela mudou. Vou falar o nome dela aqui porque está aqui não. Mas ela não me autorizou, então não vou falar para os irmãos. Da nossa igreja. Ela aprendeu a ser uma mulher. Ela aprendeu na palavra que a Bíblia diz que a mulher tem que respeitar o marido. Mas o que a gente aprende? Vocês mulheres aprendem hoje. Liga a televisão. Tem mulher que quer aprender como conquistar o marido. Aí ela vai lá no Google e coloca como conquistar o marido. Aí lá no Google ensina assim, você tem que colocar uma lingerie melhor. Você tem que ser assim. Querido, olha aqui. Esquece isso. Aqui ensina como que a mulher conquista o marido de verdade. Que ensina. E eu quero até falar uma coisa para as mulheres. Não faça isso esperando que as amigas lá de fora vão te aprovar, não. Esqueça isso. Elas vão olhar para você e falar, você é boba. A novela ensina a mulher a botar um dedo no nariz do cara e dizer, irmãos, tem mulher que deita e rola no marido. Isso é mulher tola. Às vezes ela até está pensando que está fazendo a coisa certa, está fazendo coisa errada. Nós temos que aprender o que a Bíblia ensina. A Bíblia, você que é filho, o que a Bíblia diz que o filho tem que fazer? Qual que é o modo certo de fazer? O filho tem que honrar e obedecer seus pais. Você é filho, você tem que honrar e obedecer os seus pais. Você tem que aprender a respeito disso. Sabe uma das coisas mais malignas que você pode falar a respeito da sua vida? Ouça isso aqui, nunca mais esqueça. Uma das coisas mais malignas que você pode falar na sua vida, ouça bem, é você dizer assim, eu não gosto de ler. Irmãos, quando você fala eu não gosto de ler, você está dizendo o seguinte, eu não gosto de conhecimento. E quem não gosta de conhecimento, ele gosta, sabe de quê? Ele gosta de destruição. O Senhor está dizendo, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aí tem muita gente que cai nesse negócio, eu não gosto de ler. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi a última vez que você leu a Bíblia de verdade?
Qual foi a última vez? Ou você só ouve a palavra de Deus quando você vem aqui no culto de domingo? Irmãos, nós que queremos ser um povo vencedor na prática. Não um povo vencedor, irmãos, de boca para fora, não. Nós que queremos ser um povo que de verdade vence. Nós temos, irmãos, que aprender, decidir a gostar de ler a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você leu um livro na sua vida? Você nunca leu? Eu não gosto de ler. Irmãos, quem não gosta de conhecimento será bem sucedido naquilo que faz. Diga para o irmão que está ao seu lado, quem não gosta de conhecimento não será bem sucedido naquilo que faz. Irmãos, a Bíblia também, só para terminar, a respeito dos pais, a Bíblia diz que o pai, ele não deve irritar os seus filhos, ele não deve provocar a ira dos seus filhos. É isso que a Bíblia ensina a respeito dos pais. Olha o que está escrito em Mateus 22, 29, o próprio Jesus dizendo. Mateus 22, versículo de número 29. Mateus 29, aliás, 22, 29 diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que o Senhor disse aqui? Que nós estamos enganados pelo fato de não conhecer o que, irmãos? Vou contar, Sandrão, né, Sandrão? Sandrão, meu companheiro aí, o guerreiro aqui, um dos guerreiros aqui da igreja. Eu falei, Sandro, vamos viajar, né, ali, vamos lá. Sandro é fera. Eu falei, Sandro, vamos lá para o Pará, eu tenho que ir para o Pará pregar lá, né, 1.300 quilômetros, você topa aí comigo? Ele falou assim, topa, vamos lá, que dia? Eu falei, então fala com o Azeile primeiro, né? Aí ele, não sei como é que ele convenceu o Azeile lá, não. Aí nós fomos para o Pará. Nós pegamos a estrada. Olha, eu vou te explicar aqui que é engano. Nós pegamos a estrada. Nós saímos daqui, acho que 4 horas da manhã. E nós fomos... Qual que é o nome daquela cidade? E nós nos perdemos. Nerópolis. Irmão, nós... Imagina, alguém está indo para o Pará e já perdeu em Nerópolis. Nerópolis é bem aqui. Eu lembro, você chega em Nerópolis, aí lá, eles estavam fazendo uma construção, recapeando lá, e tinha uma placa que indicava que era para cá, BR-153, né, Sandro? Vai lá, BR-153. Ela vai vir para cá. Só que a placa, ela estava caída no chão. Aí nós pegou a esquerda. Aí nós, no carro, né? Aí a gente pensando assim, nossa, a gente está longe. Aí a gente parou num lugar, num posto para abastecer, já tinha gastado um pouco. Aí nós parou. Aí o Santo falou assim, olha, eu acho que isso aqui é Nerópolis. Aí eu falei, não, Santo, isso aqui não é Nerópolis, não. Já tinha muito tempo que nós estávamos, já tinha, não sei, mais de hora que nós estávamos, mais ou menos 1 hora quase, nós estávamos. Aí a gente parou no posto, estava barato, falei, vamos abastecer aqui. Aí nós perguntou para o rapaz, falou, qual que é o nome dessa cidade? Ele falou assim, Nerópolis. Sabe o que a falta de conhecimento nos fez? A gente deu uma volta, irmãos, eu não sei por onde que é. A gente deu uma volta, que a gente saiu da cidade, deu uma volta lá em Nerópolis e caiu no mesmo lugar. Aí o cara falou, olha, eu perguntei, ela perguntou, para onde é que é o caminho assim, assim, assim? Ele falou, é para cá. Aí eu falei, é? Só que eu não falei que a gente estava perdido, não. A gente seguiu para lá. O que é o engano, irmãos? Eu estava achando que eu estava certo, estava fazendo a coisa certa, estava indo para o lugar certo. Rumo a Pará. Irmão, nós atrasou mais de 1 hora e meia, sei lá, por causa do engano. Quantas coisas na sua vida que você está lá esforçando, querendo fazer certo, e você, na verdade, você está dando volta. O engano é isso. Jesus está falando, olha, para as pessoas, vocês estão no engano, porque vocês não conhecem as Escrituras. Irmãos, tudo que o diabo quer das nossas vidas é que a gente fica dando voltinha.
Se você não conhecer a Escritura, olha aqui. Se você não conhecer a Escritura, irmãos, nós vamos ficar aí debaixo do engano. Dona Rosa lutando para chegar e não chega. Por quê? Porque não conhece qual que é o modo certo. Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Vou citar algumas coisas aqui a respeito. João capítulo 1, versículo 1. Olha aí no telão aí para você ser mais rápido aí. João capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando que Jesus, aqui está falando de Jesus. Jesus é a própria palavra. Por que você tem que conhecer a palavra? Primeira coisa, porque a palavra, ela é o próprio Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo sobre o próprio Deus. Quando você senta na sua casa para meditar na palavra, você está meditando o próprio Deus. Quando você aprende a palavra, você está aprendendo o próprio Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. A maioria das pessoas acha isso aqui, irmãos, trata isso aqui como um livro comum. Isso aqui é a palavra é o próprio Deus. Esse é o primeiro motivo. Eu agradeço a Deus, irmãos, pelo Senhor, né? Dos primeiros pastores que eu tive. Ele me pegava, eu era rapazinho, criança. Ele via que eu tinha muita vontade de aprender. Eu lembro de um dia que eu cheguei para ele e falei: pastor, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu leio a palavra, mas eu não entendo. Ele disse: ok, continue lendo. Daqui a 10 anos você vai entender muita coisa que você entendeu hoje. Falei: ok, o que eu tenho que fazer? Ler. Eu aprendi a ler. Eu lembro que ele me pegava, me levava para casa após o culto de domingo de manhã, lá na nossa igreja, que eu era, chamava Escola Dominical, a igreja que eu me converti, a cristã evangélica. Ele me levava para lá, e ele, olha só, a casa dele tinha estantes de livro. Sandra aqui conhece, o tio Luiz, estante de livro. Ele me dava os livros dele, falava: lê isso aqui, vai te ajudar. Eu aprendi a ler logo no começo da minha conversão. Irmão, tem crente. Deixa eu explicar uma coisa para você. A nossa geração, presta atenção no que eu vou te explicar, isso que é muito sério. Irmãos, a nossa geração tem acesso à Bíblia, seja ela aqui, seja ela no celular, seja onde for. Irmãos, nunca se houve tanto acesso à palavra, mas presta atenção, nunca se houve uma geração que conhece tão pouco a palavra de Deus como essa geração nossa, irmãos. Essa geração nossa, irmãos, conhece tudo de rede social. Irmãos, essa geração conhece tudo, irmãos, que está relacionado a essa coisa terrena. Mas, irmão, você pede para a pessoa, você fala assim: abre a Bíblia em Tito. Aí ele fala: oh, mas tem Tito na Bíblia? Eu achei que só tinha Mateus, Lucas e João. Irmãos, a palavra é o próprio Deus. Segunda coisa que você tem que conhecer a palavra, Mateus capítulo 7, 24. Vai lendo aí no telão para nós avançarmos aqui. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Segunda coisa é que a palavra, ela é o fundamento, ela é a base de toda a nossa vida. O Deus ministrou através do Eduardo aqui. Irmãos, todos nós passamos por um momento de tempestade, né? Se você não sabe, o Eduardo perdeu a mãe dele há poucos dias. Isso é uma grande tempestade nas nossas vidas. Mas sabe o que faz você permanecer de pé? Olha aqui. O que faz você permanecer de pé é se você tem um fundamento forte. Se você tem uma base verdadeira. Sabe o que vai fazer o seu casamento permanecer de pé? Sabe o que vai fazer o seu ministério permanecer de pé? Você sabe o que vai permanecer de pé na sua vida?
tudo aquilo que estiver firmado a palavra de Deus. Firmado a palavra de Deus. É isso que vai fazer a sua vida permanecer de pé. Se você não construir a sua vida sobre a palavra de Deus, irmão, você tem que conhecer a palavra, você tem que viver. Eu preciso, porque essa palavra é desafiadora para mim, eu sei para você. Eu preciso. Eu decidi, o ano passado, Deus tinha gerado isso no meu coração, eu decidi orar com a minha família. Quando todo dia nós temos um período pequeno, mas temos um período onde eu, minha esposa, minhas 2 filhas, nós oramos juntos. Ministrando essa palavra, Deus gerou no meu coração. Olha só, eu vou ler todos os dias pela manhã 3 capítulos da Bíblia junto com a minha esposa. Se a Bíblia fala que ela é o fundamento para a minha vida, então eu vou ler, eu vou sentar com a minha esposa. Irmão, no lugar de assistir um pouco mais de televisão, vou assistir menos do que eu já assisto. Vou sentar, meu amor, todo dia. Eu já até combinei isso com ela. Meu amor, nós vamos sentar, nós vamos ler a palavra junto. Isso é o fundamento para nós. Você sabia uma coisa? Irmão, isso aqui, o dia que eu vi, me intrigou. Irmão, me deixou chocado. Você sabia que o muçulmano, ele não senta para comer sem ler a palavra que eles acreditam ser de Deus, que na verdade não é, chamado ao Corão. Eles vão tomar o café da manhã, reúne a família, lê a palavra antes. Vai almoçar, lê a palavra antes. Vai jantar, lê a palavra antes. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a palavra revelada do próprio Deus, irmãos, muitas das vezes nós rejeitamos essa palavra. E muitas das vezes nós ficamos decepcionados com Deus. Fala, Deus, o Senhor é injusto, o Senhor não faz aquilo que o Senhor disse. Irmãos, não é Deus ser injusto, é nós que rejeitamos a palavra. É nós que estamos deixando a palavra de lado. Deixa eu explicar uma coisa para você muito importante. Você aprende a palavra aqui aos domingos, mas você vai aprender a palavra de verdade, profundamente no seu dia a dia, lá na sua casa, sentado no seu quarto e lendo a palavra de Deus. É lá que você vai se alimentar todos os dias. Para de mediocridade, irmãos. Para de querer se alimentar a palavra só aqui. Isso é mediocridade. Você precisa conhecer o seu Deus. Sem conhecer a palavra, irmão, você não conhece seu Deus. Se você não conhecer a palavra, você não sabe qual que é o modo certo de comportar. Sabe, o fundamento é a base. Não gosta de ler, mas gosta de Facebook, por quê, irmãos? Não tem tempo para ler, mas tem tempo para ver o WhatsApp o tempo todo. Acorda, irmãos. Vivemos numa geração de pais aí que não sabem educar os seus filhos. A Bíblia diz que a vara desvia o seu filho do inferno. Sabia disso? A vara desvia o seu filho do inferno. Mas a maioria dos cristãos, pais, estão nessa mentalidade aí, que filho não pode ser corrigido. Sabe o que Satanás faz isso com essa mentalidade? Você precisa conhecer a verdade. A verdade diz o seguinte, que a vara desvia os seus filhos do inferno. Irmãos, pega um homem de caráter nos dias de hoje, pergunta para ele, se aquelas vezes que os pais o disciplinou, se não foi importante para ele. Só que aí muitos pais vivem esse tipo de relacionamento frouxo com os filhos. Os filhos deitam e rolam e acham, irmãos, pensam aquela mentalidade seguinte, se eu corrigir, não amo. Irmãos, a Bíblia diz o contrário. Deus diz, eu amo, eu corrijo aqueles que eu amo. Sabe? Fundamento, a palavra é fundamento. Teve um período atrás, eu estava meditando em 1 Pedro. Passei alguns dias meditando. A Bíblia diz o seguinte, eu gosto muito das coisas relacionadas a marido e mulher. Acho que isso é muito importante. A Bíblia diz que quem governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que o marido que honrar a sua mulher, ele vai conquistá-la. Sabe o que é honrar? Aí eu fui aprofundar, fui buscar o que a Bíblia se explica sobre honra. Um dos princípios de honra significa admiração. Você sabe por que a sua esposa, a minha esposa, ela casou comigo? Não é porque você era o corpinho, né, bonitinho, que mulher não importa muito com isso. Isso não é o fator principal. Falando que mulher não importa com isso. Não é o fator principal. Mulher, ela não está ligada à aparência física. Mulher está ligada à aparência emocional. Sabe por que o homem conquistou a mulher? Eu conquistei minha esposa? Porque, irmãos, eu ia na casa dela, falava, nossa, essa é a preta mais bonita que eu conheço. Não tem uma moreninha mais bonita que você.
Aí a gente casa, eu tenho 15 anos de casamento. Qual foi a última vez você que é casado? Qual que é a última vez que você deu um cheirinho no cangote da sua esposa? Você tem que fazer isso, não é só uma vez por ano, não. É todo dia, toda hora que você puder. Você deu um cheirinho e falou assim, não, mas como você é cheirosa. Como você é maravilhosa. Você já fez isso, querido? Já deu um abraço à sua esposa? Sabe? Olha aqui, isso aqui é princípio da palavra. Honra é admirar. Irmãos, mas admirar quando namora é fácil. O negócio é admirar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Tem um senhor, olha só, ele deve ter, sei lá, mais de 50 anos casado. Eu imagino. Ele já está com 80 e tanto, quase 90. Eu fiquei vendo ele caminhando com a esposa dele. Cabecinha branca, a cabeça dele não tem um fio de cabelo preto, tudo branco. Aí ele andando, dando volta lá no quarteirão onde eu moro. Mãozinha dada com a esposa. Dando a voltinha. A caminhada deles é em volta do quarteirão algumas vezes. Mãozinha dada com a esposa dele. Aí você vê uns homens cabeçudos aí. Ele está andando aqui, a mulher dele está lá atrás. Acorda, irmãos, a palavra de Deus é fundamento para nós. Terceira coisa, a palavra é fonte de bênção. Deuteronômio 28 diz o seguinte, versículo de número 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e o seguirem cuidadosamente, ouça, todos os seus mandamentos, se eu ouvir e seguir, praticar todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Terceira coisa, a palavra, ela é fonte de bênção. Tem muita gente, irmãos, chorando para ser abençoado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem muita gente lutando, desesperado em ser abençoado. A palavra de Deus ensina você o seguinte, olha, Sandro, ouça, aprenda a minha palavra, viva a minha palavra, a bênção corre atrás de você. Luísa, conheça a minha palavra, viva a minha palavra, a bênção vai correr atrás de você. Quando Josué, olha aqui, Josué assumiu o lugar de Moisés. Deus falou para ele o seguinte, Josué, Moisés morreu, o maior líder que tinha até os dias. Você vai substituir, irmãos, o técnico substitui. Um outro técnico derrotado é fácil substituir. Agora você substituir alguém que fez tudo que Moisés fez é muito difícil. O Senhor disse para ele, vem cá, Josué, você é novo, você é um rapaz. A partir de agora, ouça a palavra, pratique a palavra. O Senhor disse essas 5 coisas. Lê na sua casa, Josué capítulo 1. Ouça a palavra, pratique a palavra, medite na palavra, fale da palavra. Se você fazer essas 4 coisas, aí o Senhor diz, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai ser um líder bem sucedido como Moisés fez. Mas tem que fazer o quê? Conhecer, meditar, praticar e compartilhar a palavra. Passar aquilo que você aprendeu para os outros. A palavra é fonte de bênção. Irmãos, olha aqui. Se você está aprendendo que isso aqui é fonte de bênção, é o que você tem que fazer. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mergulhar nisso aqui. Isso aqui é o que me abençoa, porque a palavra é o próprio Deus. Terceiro, quarto, vou citar aqui. A palavra é fonte de fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Como é que o sobrenatural de Deus se manifesta na nossa vida? Por meio da fé. Mas a fé vem por meio de onde? Por meio da palavra. Quinto, a fé, a palavra, produz liberdade. João 8:32 diz o seguinte: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta do engano, irmãos. Entendeu? Pastor, mas eu que sou convertido preciso de libertação? Eu preciso. Você precisa de áreas sendo libertas na sua vida, sendo transformadas. Algum tempo atrás, com todo o respeito e amor que eu tenho pelo meu pai,
eu não tive um padrão, eu não tive um modelo, aliás, um modelo. Estou falando que meu pai fez isso por maldade. Talvez não aprendeu também com outras pessoas dentro da sua casa. Eu aprendi, olha aqui, meu pai, ele não foi um modelo de marido em respeito da minha mãe. Qual que era o correto? Eu olhar para o meu pai e ver a forma dele conversar com a minha mãe. Eu aprendi aquela forma, eu não aprendi aquilo. Só vi meu pai dando berro, grito. Mas um dia, algum tempo atrás, eu estava aqui orando. Eu falei para Deus, falei de todo o meu coração. Falei, Deus, eu posso não ter tido um padrão de diálogo. Talvez meu pai não foi exemplo de diálogo para mim. Mas eu falei para Deus, eu creio que o Senhor é um padrão de diálogo para mim. Se meu pai não me ensinou a conversar com o marido dentro de casa, o Senhor vai me ensinar. Sua palavra vai me ensinar. Eu não aceito isso na minha vida, o Senhor vai me libertar. Quando a minha esposa falar comigo, eu vou ser paciente, vou sentar, vou ouvi-la. Por mais que eu aprendi durante muitos anos, convivi dentro da minha casa mais de 22 anos, me casei com 22 anos, e eu não aprendi aquilo, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela me liberta. A palavra de Deus, ela me liberta. Tem muita gente com aquela mentalidade, nasci assim, vou morrer assim. Não vai. Você tem a palavra, você tem um direito, você tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Para nós terminarmos essa palavra, abra sua Bíblia lá em Tiago 1:25. Lá no final da Bíblia. Faz questão que você abra aí na sua Bíblia. Depois o livro de Hebreus. Tiago 1:25 diz assim: mas o homem, acharam? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Qual que é a lei perfeita? A palavra. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que liberta você de fazer as coisas do modo errado, e persevera na prática dessa lei. Não é conhecer e praticar um dia, não. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz aquilo que fizer. Talvez você ouça, eu li até lá para os irmãos, Davi fez algo certo de modo errado. Ele produziu destruição. Mas Davi, olha aqui, depois de ele ter feito errado, o modo errado, ele buscou qual que era a forma certa. Buscou na palavra, ele voltou lá, pegou a arca do modo certo, trouxe para onde era o reino dele. Ele trouxe a arca do modo certo agora. Na segunda vez ele trouxe certo. Fez a coisa certa, do modo certo, através da palavra. Ele colocou lá. E a Bíblia escreve o seguinte, que o trono de Davi vai permanecer eternamente. Fez as coisas certas do modo certo. Sabe? Olha aqui. Aqui te ensina tudo, querido. Nós temos que ter disposição para aprender tudo que está aqui. Amém?